diferente da gente, enfim, de nós leigos, mas eles usam o vírus da doença, usam a proteína spike, né, e o vírus da doença de Newcastle inativado, vírus inativado, e eles colocam esse vírus em ovos de galinha. Eles dizem que é uma vacina muito segura e parecida com a vacina que o Butantan já faz contra a gripe, né, e que usa para imunizar 80 milhões de brasileiros por ano. É essa vacina a qual o senhor se refere? Não, pelo que você me explicou, a plataforma... A que eu tinha descrito é uma plataforma bem avançada. Essa que você está falando é uma plataforma que não é muito diferente, por exemplo, das vacinas que estão sendo geradas usando adenovírus como base. Você simplesmente muda o vírus que transporta o imunógeno do SARS-CoV-2. De qualquer maneira, é bom que esteja sendo desenvolvido no Brasil e não é uma plataforma ruim, né? Ela provavelmente vai ter, digamos assim, um comportamento parecido com vacinas que usam o adenovírus como scaffold, como estrutura de apresentação de antígenos. Como a da AstraZeneca, por exemplo, né? É isso que eu ia perguntar. É como a da AstraZeneca? Ou da Sputnik V, que a Sputnik V também usa também... Sim, a Sputnik, né? A Sputnik, a AstraZeneca e a Johnson Johnson, elas estão utilizando um adenovírus símil para carregar, para expressar dentro da célula proteínas do SARS-CoV-2. Agora, doutor Zanotto, muita gente está tomando a Coronavac, por exemplo. Existe algum tipo de problema com interação no futuro? Até porque a gente imagina que vamos continuar tomando vacinas ano a ano. A metodologia é outra, né? O caminho é outro, como a gente estava comparando agora com a AstraZeneca. Então, aí eu tenho que só fazer um comentário para as pessoas. As pessoas estão muito, assim, preocupadas com isso e elas não lembram o que os pediatras falaram para elas na hora que elas foram vacinar as crianças para poliomielite. Então, só para lembrar, a polio usava, pelo menos, uma estratégia onde você usava vírus inativado, Salk. Então, você pegava uma criança e dava Salk nela, né? E depois a Sabin, que é o vírus atenuado. Por quê? Quando você usa Salk, quando você usa o vírus inativado, você gera uma resposta anticorpítica, não é completa, tão boa como a Sabin dá, mas a Sabin tem o problema de causar uma reversão. Então você pode sim misturar duas plataformas vacinais para ter uma resposta imune mais completa. Então isso não é uma improvisação, né? Um quebra-galho, uma gambiarra. Muito pelo contrário, faz parte de estratégias vacinais bem concebidas. Então, a gente pode usar um vírus inativado porque você sabe que ele vai gerar uma resposta anticorpítica. Depois, você pode gerar outras respostas usando plataformas diferentes para completar a resposta. Infelizmente, nós não temos ainda uma vacina de coronavírus atenuado. Substituindo isso, nós estamos usando esses vírus como esses adenovírus ou Cosac, esses daí, que são vírus que têm uma replicação muito fraca em humanos, muito baixa, então eles mimicam, né? Eles copiam o que seria a resposta para uma vacina atenuada. Então eu não vejo problema nenhum em a gente misturar plataformas vacinais, a gente tem um histórico muito grande disso e de sucesso. O problema não é a plataforma vacinal, o problema a gente está percebendo é essa questão da utilização da spike completa, esse é o primeiro problema, e o segundo são todas as mutações de escape que estão acontecendo na spike. Então existem, por exemplo, 3 aminoácidos muito importantes no local onde a proteína liga com o receptor ACE2 que estão sofrendo mutações de escape. Tanto que vacinas na África do Sul, por exemplo, começaram a ter uma eficácia extremamente reduzida, uma vez que o variante que está se propagando na África do Sul tem essas mutações de escape. E o mesmo acontece em variantes que estão circulando no Brasil, como o P1, com o variante B117 na Inglaterra, e eu já falei do B1351 na África do Sul. Então a gente está tendo, e surgiu um novo variante também na França, que ainda não está bem claro o que está acontecendo ali. Então a pressão imunológica não eficiente contra vírus facilita o surgimento de variação de escape e, portanto, diversificação do vírus. Isso pode prejudicar extremamente todas as plataformas vacinais que não têm uma agilidade de rapidamente
inovar o que está sendo apresentado. Portanto, é fundamental a gente somar para a defesa das vacinas o tratamento precoce. Isso é óbvio e qualquer pessoa vai entender, mas isso eu sei que faz parte da agenda mais Vamos falar daqui a pouquinho de tratamento precoce, podemos aprofundar mais. Deu aí o gancho para a gente falar de tratamento precoce. Doutor Paulo, não sei se o senhor pode se aprofundar nisso, mas eu tenho conversado não só com o senhor, mas com muitos cientistas e médicos e profissionais envolvidos com isso tudo, e tenho visto muitos deles assustados e recebendo ameaças. Eu nunca vi uma guerra contra um tratamento como tenho visto agora, né? Por que isso, doutor Paulo? Estamos sem o seu áudio. Não sei se o microfone está fechado. Desculpa. Essa é a pergunta mais importante acerca dessa pandemia como um todo. É claro que tem uma agenda política e tem pessoas que realmente acham que esse colapso social e econômico pode facilitar numa competição por relações hegemônicas entre diferentes ideologias e formas de poder. Isso é tão óbvio, é tão descarado e é tão patente que é aquela história de a gente ter as novas roupas do rei, né? Como se a verdade fosse a mentira. Então, eu acho que... Eu não vou comentar sobre isso. O cancelamento é total e completo de qualquer pessoa que se manifesta no sentido de expor essa gigantesca farsa. Então, eu não quero discutir isso aqui. Você sabe muito bem o que está acontecendo. É uma total falta de vergonha. O povo brasileiro está cada vez mais consciente do que está acontecendo. Independente de fact-checkers, de pessoas que tentam controlar o entendimento das pessoas, isso não está acontecendo e as pessoas estão entendendo claramente o que está acontecendo. Isso vai ter uma repercussão extremamente séria. A gente sabe de várias ações importantes acontecendo em vários lugares do mundo, envolvendo cortes e tribunais internacionais, e essa história não vai acabar muito bem para várias pessoas. Eu espero que o povo se organize e entenda que ele tem o direito ao tratamento que ele escolher com relação à liberdade do médico de poder receitar. Eu não vou mais comentar sobre isso. Eu só queria falar um negocinho sobre o lockdown, que é uma coisa interessante. Novamente, quando a gente vai criando narrativas improvisadas e que interessam a reposição hegemônica, a gente geralmente desvia completamente da ciência, que é tão usada hoje em dia de maneira completamente absurdamente incoerente. O coronavírus, o SARS-CoV-2, de onde é que ele vem, pessoal? Ele vem de morcegos. Como é que vivem esses morcegos e como é que eles se espalham entre os morcegos? Em cavernas. Os morcegos voam durante o dia, no final do dia eles se concentram em cavernas e ficam se lambendo e passam vírus de um para o outro. Então esse é um vírus que é desenhado, desculpe, mas existe uma pessoa chamada Charles Darwin que mostrou uma relação muito importante na realidade, que é a evolução. Esse vírus evoluiu, senhores, para ser transmitido em ambientes confinados. Essa é a biologia dele. E isso está sendo desprezado pelas construções e narrativas improvisadas que servem a agendas de reposição hegemônica, mas que não respeitam a ciência, não respeitam o conhecimento que a gente tem da biologia, não respeitam o entendimento de evolução, absurdamente falaciosos. Entendeu? Então, deduzam daí o resto. Num país como o Brasil, que tem 15 milhões de pessoas vivendo em favelas, né, as nossas cavernas, elas, né, abrigam muita gente. São 8, 9, 10 pessoas num cômodo, às vezes. Doutor, eu sempre tenho um pouco de dificuldade em acreditar, a gente coloca tudo como se fosse, né, como se fosse na conta das narrativas, mas o fato é que mais de 150 países pelo mundo adotaram e continuam adotando lockdown. E a gente não está na fase inicial mais da doença, né? A gente já está numa fase que a gente tem um ano de literatura, de experiências produzidas pelo mundo inteiro e esses mesmos países, quando o vírus, quando a transmissão comunitária, quando o contágio aumenta, eles recorrem de novo ao fechamento porque agem pela lógica e dizem que, como as pessoas são vetores do vírus, quanto mais a gente se encontra, né, quanto menos distanciamento social se tem, mais se transmite o vírus. Essa é uma lógica, parece ser uma lógica muito simples por trás do lockdown. E os números mostram que muitos países que adotaram de maneira mais eficaz... É a minha pergunta para o senhor.
países que adotaram de forma mais eficaz, como o Reino Unido ou como Portugal, de fato tiveram uma queda relevante nos casos e têm conseguido agora manter em níveis mais baixos. É óbvio que muitas vezes quando esses países reabrem, a contaminação aumenta de novo, que é uma prova de que quando as pessoas se encontram, a contaminação aumenta. Então, o que eu quero saber é isso, é só o mundo inteiro está errado e o Brasil está certo? É difícil, né, chegar a um denominador comum, aparentemente. Primeiro, deixa eu tentar explicar uma coisa. Os dados que você sempre fala, agora que você falou nesse momento, não são esses. Os dados mostram que a probabilidade de você se infectar num ambiente confinado é muito maior do que você estar num ambiente aberto, com troca de ar, e onde você mantém um distanciamento social. Lockdown não tem nada a ver com distanciamento social. Lockdown é um sistema de shutdown, tá? É um sistema de shutdown onde você encerra todas as atividades de maneira horizontal, sem nenhum tipo de critério, onde você verticaliza o distanciamento social em termos de prioridade. Então é um conceito equivocado, primário, estulto, extremamente primitivo. Agora, na verdade, isso era feito, de alguma certa forma, durante as pestes no século XIV, assim por diante. A gente está no século XXI e a gente sabe muito bem que não existe evidência mostrando o que você está falando. Muito pelo contrário, a evidência é quando você confina pessoas, e a evidência, inclusive, começou a sair de Nova York no ano passado. Né? Doutor, existem milhões de estudos, eu falo com estatísticos todos os dias que me apresentam estudos de quando você reduz a mobilidade urbana, você consegue ter efeitos em diminuição do número de internações e de casos. Mas é lógico. Veja, se eu der um tiro no paciente, eu reduzo a doença. Qual é a lógica em você fazer um shutdown, eliminar toda a economia e atividade social, deixar as pessoas agora começarem a se suicidar ou destruir a economia de um país porque você acha que você está sendo lógico? Existe uma coisa, Amanda, que chama custo-benefício e risk assessment, entendeu? A gente já sabe hoje em dia que as pessoas confinadas transmitem o vírus melhor. Então, na verdade, o lockdown gerando confinamento não tem nada a ver com distanciamento social. São conceitos completamente diferentes e não adianta tentar esconder um dentro do outro. Eles não cabem. Eles são conceitualmente duas soluções que têm predicados substantivos completamente diferentes. Então, a estratégia de distanciamento social verticalizado e inteligente, sim, isso reduz a transmissão do vírus. Simplesmente jogar todo mundo para dentro de casa e fechar todas as lojas e fazer tudo, isso não ajuda, isso facilita a transmissão viral. Isso já está bem estabelecido. As pessoas estão confundindo as duas coisas. As pessoas veem redução de contato social como redutor de transmissão. Portanto, isso eles acham que justifica o shutdown, quando na verdade o shutdown não tem nada a ver com isso, é outra coisa. De volta, passo a palavra para a Amanda, ou a Karina Michelin, ou o Dr. Zanotto. Doutor Zanotto, eu tenho uma pergunta muito simples. Por que as principais agências de saúde do mundo, FDA, NIH, CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, tanto dos Estados Unidos como Europa, a EMA, que é a Agência de Medicamentos Europeia, quer dizer, todas as mesmas agências que aprovam as vacinas, não aprovam nenhum desses componentes que o senhor citou, ou pelo menos os mais conhecidos, ivermectina, hidroxicloroquina, do tratamento precoce. Pelo contrário, se você entrar no site dessas agências e observar o protocolo para tratamento de Covid, todas elas trazem expressamente escrito que esses medicamentos são considerados ineficazes, que vários estudos já comprovaram que eles são ineficazes. Nem o próprio laboratório que produz a ivermectina, a Merck, considera o medicamento para tratamento da Covid. Seria o maior interessado em que ivermectina fosse usada. Quer dizer, todas essas agências de saúde estão erradas? Olha, você já viu loja de móveis, como é que funciona, Amanda? Você nunca foi numa boa loja de móveis? De móveis? Móveis, né? Mobiliário. Sim. Móveis, mobiliário. Já foi? Então, você já percebeu que, de repente, os caras têm um negócio chamado outlet, onde eles vendem ponta de estoque? Baratinho. E, às vezes, até jogam fora da loja para colocar o que é novo. O senhor acha que é por interesse econômico, é isso? E você acha que é o quê, Amanda?
Eu acho que é ciência, eu acho que é saúde, doutor. Acho que todo mundo quer achar um tratamento para essa doença que afeta negativamente todos os países. Todo mundo perde com a Covid, economicamente o mundo perde, né? Eu acho que é do interesse de todo mundo achar um tratamento, uma vacina. Você vai ver a mudança, desses posicionamentos correndo de forma muito rápida, no momento que eles começarem a entender o impacto da imunidade subneutralizante na geração de variantes virais, que está totalmente fora do controle. Então, veja, esse é o grande ponto. Eles vão ter que rever. A própria OMS está agora para dar uma posição, inclusive sobre a ivermectina. Existem depoimentos dados no Senado americano por muitos médicos americanos, e você deve ter acompanhado isso, lá que você acompanha as coisas, né? Esse grupo sim é ligado a interesses econômicos, doutor. Mas se esses remédios produzem resultado, por que a gente está no pior momento da pandemia? Eles são amplamente usados no Brasil. Amanda, por favor, não fala isso. Respeita a sua inteligência. Veja, como é que alguém pode ter interesse econômico por algo que não tem valor econômico? Me explica isso, Amanda. Esse estudo do Senado americano, eu acho que talvez o senhor esteja citando esse estudo também, do Dr. Corey, né? Foram 400 médicos americanos que tomaram a ivermectina, médicos que estão ali atuando no atendimento a pacientes com Covid, 400 não tomaram. Dos que tomaram a ivermectina, dos 400, nenhum deles teve Covid. Dos 400 que não tomaram, 238 tiveram. Esse estudo está aí, ele foi apresentado no Senado americano. Mas depois disso, ninguém autorizou nem aprovou o uso. Amanda, por favor. Esse é um dos estudos. Foram estudos idênticos a esse na Argentina, Oriente Médio, em vários lugares. A gente sabe isso, pessoal. Quer dizer, vamos parar com essa bobagem. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Tá? Vamos tirar a máscara e vamos começar a olhar a realidade. A gente vai precisar de drogas que podem ser reposicionadas ou geradas agora para preservar as vacinas.